a respeito do time do Internacional. Antes de qualquer coisa, peço o seu like, certo? Peça a sua inscrição se você não for inscrito no canal, que já ajuda pra caramba o nosso trabalho aqui, certo? Então, assim, você não vai perder nada. Então deixa o like aí que a gente vai falar agora sobre Vitória Internacional. Seguinte, meu povo. Como é que vem o Internacional? Certo? Como é que vem o Internacional? O Internacional de Ramon Dias é um Internacional que ainda está procurando a melhor forma de jogar, melhor plataforma de jogo. Vocês lembram que na época de Corinthians ele jogava com um losango no meio campo. Você tinha ali o Garro e o Depay à frente, mas a base do time era um losango no meio campo. Quando ele chegou no Internacional, ele tentou fazer esse losango, só que não deu certo. Qual foi a formação que ele conseguiu estabilizar o time internacional e ter um pouco de consistência? Foi a formação com 3 zagueiros. Então a tendência, e ele tem repetido essa tendência nos últimos jogos, é jogar com 3 zagueiros, certo? Embora possa ser que ele atue com o losango no meio campo, já que ele não vai ter o Gabriel Mercado suspenso e ele também não tem o Borré também suspenso. De lesionado, de importante realmente para esse time, ele tem o lateral direito Brian Aguirre, que é uma opção importante para o ataque, mas já tem 2 jogos pelo menos machucado, não volta contra o Vitória. O Ramon Dias, no comando do Internacional, ele tem 2 empates, 2 vitórias e 3 derrotas. Nos últimos 3 jogos, ele perdeu 2, empatou 1. Não marca gols há 3 jogos. Então não tá fácil pro Internacional a atual sequência. E tem um tempinho já que ele também não vence fora de casa, né? Mas vamos lá. Como é que esse time do Internacional pode ser escalado pro jogo diante do Vitória? No gol, o Ivan, ele ganhou a posição de Anthony, após Anthony fazer uma sequência ruim. Na zaga, aí na ala direita, a opção diante do Atlético foi o Bruno Gomes. A tendência é que ele repita o Bruno Gomes. Ele tem o Alan Benítez no banco, mas é pouco utilizado. Na esquerda, Bernabei, que não tá na melhor das fases dele, já esteve melhor, inclusive. Na zaga, Vitão é titular. Eu imagino que ele vai repetir a formação com os 3 zagueiros. E aí ele vai ter Juninho e Vitor Gabriel como substituto de Gabriel Mercado. E aqui você pode ter o Vitor Gabriel pela esquerda, o Juninho por dentro, aí vai depender do que ele pensar. Contra o time do Atlético Mineiro, ele escalou o meio de campo com Thiago Maia e Alan Patrick. E aí no ataque, ele escalou Vitinho, Tabata, e aí como camisa 9, ele colocou Borré. Só que Borré tá suspenso. Então, a primeira opção dele se torna o Carboneiro. Então, imaginando que ele vai repetir a mesma formação, ele pode ir com esse time. Ivan, Bruno Gomes, Vitinho, Vitão, Juninho, Vitor Gabriel e Bernabei, Thiago Maia, Alan Patrick, Tabata, Carboneiro ou Vitinho. Só que por ser um jogo fora de casa, eu imagino que ele vai abrir mão do Tabata, colocar o Carboneiro, adiantar Alan Patrick para ser como se fosse um falso 9 ou 9 e colocar em campo o Bruno Henrique. E aí ele pode ter o Bruno Henrique ou o Luiz Otávio como sendo este segundo volante. Qual é o ponto com relação ao Internacional porque ele tem tido tanta dificuldade? Essa formação com o 5-3-2 dá mais equilíbrio? Dá. Só que é um time que chega com pouca gente à frente. Então a gente vai ver um time do Internacional com muita dificuldade para poder criar. Geralmente o Internacional fica ali com 2, 3 caras no máximo na última linha. E é um time que triangula muito, que toca muita bola, que quer ter muita bola. Só que tem dificuldade na transição. Vitão é um zagueiro mais rápido, mas Juninho e Vitor Gabriel são zagueiros mais pesados. O Vitor Gabriel é até mais rápido. Mas o Juninho, principalmente se ele jogar aberto pelo lado, é um zagueiro mais pesado. Além disso, é um time que tem muito deslocamento, ou seja, tem muito marcação quase que homem a homem. Então, se a gente vai ver muitas vezes o zagueiro do Internacional vindo pegar o atacante praticamente no meio campo, isso dá brecha. O Bernabei sofreu muito contra o Ademir.
em uma situação, quando jogou contra o Bahia, em uma situação de jogo que o Vitória faz muito, que é a busca do corredor oposto, que eu já falei isso aqui em outros vídeos, né? Ou seja, a bola tá do lado direito, por exemplo, Vitória busca o corredor oposto, busca o lado esquerdo. A bola tá do lado esquerdo, Vitória busca o lado direito. E esse balanço de linha do Internacional é um balanço lento. Então, Vitória tem duas oportunidades aí. Primeiro, esperar o Internacional para jogar em transição. O Internacional tem um time lento para poder fazer essa transição. E buscar o corredor oposto. E buscar a jogada do lado do corredor. Bernabei é um bom lateral atacando, é um excelente lateral, não tá em grande fase, não tá na melhor das fases dele e tem tido muita dificuldade na marcação. O Bruno Gomes, ele é um ala mais forte, é um ala mais físico, mas tecnicamente também não é esse ala todo, né? E é um jogador que não é um ala, né? Ele é um volante que também joga pelo lado. Então, assim, o Internacional tem muita dificuldade nisso. Agora, por outro lado, no ataque tem um ataque muito rápido. Então, e aí o Vitória tem que ter cuidado, né? Por quê? O Internacional não tem o lançador. O Alan Patrick, quando joga, não é um cara que faz o lançamento longo, por exemplo, como aconteceu contra o Cruzeiro. Mas é um cara cerebral. É um cara que vai dar ritmo ao time do Internacional. Então, ora ele vai estar colado na linha do Vitória, ora ele vai estar circulando. Então o Vitória tem que ter atenção a eles, porque o Carboneiro e o Vitinho são dos jogadores rápidos, jogadores de ataque à profundidade. Então o Vitória tem que ter atenção a isso aí. Mas é um time do Internacional que é totalmente batível. Vitória não vai pegar um time que um nível do Cruzeiro, um nível do Corinthians, que tinha duelos mais complicados. Do caso Internacional, não. Eu vejo o Internacional nesse momento em queda no campeonato, numa ascendência do campeonato e o Vitória numa subida no campeonato. Então acho que nesse ponto o jogo de amanhã é um jogo pro Vitória vencer e dá para vencer esse Internacional. Então, vou manter essa formação com o Alan Patrick, Carboneiro e Vitinho à frente, certo? Vou deixar essa formação aqui. Mas lembrando, pode ser que ele não coloque o Vitor Gabriel, por exemplo, e lance mão do Luiz Otávio. E aí você teria a volta da formação com um losango no meio. E aí, caso ele queira fazer um losango no meio, ele pode optar não por Luiz Otávio, ele pode optar, por exemplo, por Oscar Romero. Que quando ele montou o losango, o Romero era esse cara para poder jogar ali atrás do Alan Patrick, certo? Então ele pode manter o esquema de três zagueiros ou ele pode mudar para o losango, mas a tendência é que ele mantenha o esquema de três zagueiros, porque das últimas partidas, mesmo quando ele teve desfalque, ele manteve a formação dos três zagueiros. O Vitória, como vê o Vitória em campo? Vou tirar o Internacional agora para colocar o Vitória em campo daquilo que a gente já viu treinando, daquilo que a gente viu o Jair Ventura falando e daqueles que voltam, né? Vamos lá. Como é que vem esse time no Vitória? Thiago Couto no gol. Sim, fez uma partida ruim contra o Cruzeiro? Fez. Mas hoje é a principal opção. Na zaga, Halter, volta, Camutanga. E aqui você tem uma dúvida. Ele vai lançar Edu? Edu fez trabalho na academia. A gente não sabe se ele treinou hoje. Mas a princípio parece que não preocupa. Então vamos manter o Edu como titular. Na ala esquerda, Maicon Jesus, já que Ramon está fora, emprestado pelo Internacional. Na ala direita, a tendência é que ele mantenha o Eric, por uma questão de ele gostou, elogiou o jogador contra o Corinthians, elogiou o jogador contra o Cruzeiro e tem pouco tempo de treinamento. Eu imagino que ele vai manter o Eric. Volantes, Baralhas retorna, treinou normalmente, vai para o jogo. Eu imagino que ele retorna com o Ronald para segundo volante. A questão do Dudu ter tomado cartão amarelo pode impactar nisso aí. Então eu imagino que ele vai voltar com a dupla titular de Baralhas e Ronald. Aí é a opinião minha. No ataque, deve ser Mateuzinho, Canta La Piedra e Renato Kaiser. Então eu imagino que o Vitória que deve entrar em campo deve ter esta formação. Lembrando que, assim, para mim, ele tem duas dúvidas aqui. Uma, ele vai de Dudu e Baralhas ou Ronald e Baralhas? Na defesa, ele vai de Edu ou Neres? Neres não fez um bom jogo. O Edu tá ali, tá meio pau, né? Como se fala na gíria. Mas ele foi tava na academia trabalhando.
Então imagina-se que tem condição de jogo. De resto, deve ser esta formação aqui. E aí eu vou colocar em campo a equipe do Internacional pra gente finalizar essa análise, né? Botar em campo a formação, são formações, como vocês podem ver, praticamente espelhadas, praticamente a mesma formação. Deixa eu só tirar o Tabata e colocar o Bruno Henrique, porque a formação titular tinha colocado do Tabata, né? Então, assim, a formação, se vocês forem olhar, são formações bem parecidas, formações quase que idênticas, né? Com os 3 atacantes na frente e os 3 zagueiros. Ou seja, é praticamente um espelhando o outro. Ok? A diferença é que o Internacional tem o Alan Patrick, que não é esse atacante, não é um cara de referência, ele é mais um meia. Então ele não fica necessariamente colado aqui na linha, ele circula mais. E o Vitória não tem a figura desse cara. O Vitória tem a figura do Renato Kaiser, que é um jogador que é realmente um homem de área, né? Então você tem essa diferença de padrão. Pelo lado, você tem alguns duelos de Michael Jesus e Bruno Gomes. Acho que aqui é um duelo que o Michael Jesus consegue sobressair. Não é nada de espetacular aqui. Contra o Vasco, ele teve um desafio muito grande, né? Tinha Paulo Henrique, tinha o Ryan jogando pelo lado dele. Hoje, contra o Internacional, você tem a dificuldade do Vitinho, que é um ponta de velocidade, mas é um ponto que joga mais por dentro. Não é um duelo direto com o Michael Jesus. E pelo lado direito, você tem o Bruno Gomes com o Michael Jesus, que eu acho que é um duelo que pode dar certo. Pelo outro lado, aqui, talvez o Vitória tenha um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Quanto o Cruzeiro, qual foi a solução de Jair Ventura para poder equilibrar o sistema defensivo do Vitória? Como é que ele estava marcando? Ele fez o seguinte: Camutanga era o lateral direito dele falso. Ele tinha Neres e Zé Marcos como zagueiro e Ramon de lateral. Aqui ele tinha o Dudu e o William Oliveira por dentro. O Eric, na verdade, ele era um ponto e Mateuzinho vinha por dentro com o Renato Kaiser. Mateuzinho com muito com circulação, né, atrás do atacante. Então, na prática, o Vitória jogou desta forma. Só que quando não tinha a bola, ele fazia isso aqui. E aí criou alguns problemas, porque o Mateuzinho, ele, ao invés de fechar o corredor, ele estava muito próximo a Renato Kaiser. E isso gerou esse espaço aqui, que se vocês forem observar, os 2 gols do Cruzeiro saíram justamente deste espaço aqui. Da bola que Kaique deu em Caio Jorge e da bola que Lucas Romero bateu a falta rápida e o Mateuzinho deu uma cochilada, né? Então, assim, e esse corredor aqui, com o Carboneiro o tempo todo em velocidade, o tempo todo para ser acionado, o Bernabé atacando, o Eric vai ter um duelo de o tempo todo tá baixando com ele, o Mateuzinho precisa dar um apoio aqui para poder fechar espaço. Por dentro, você tendo Baralhas, você acaba equilibrando isso aí. Então, acho que é um confronto, desses confrontos que o Vitória vai ter, um dos confrontos mais acessíveis que o Vitória tem jogando no Barradão. Acho que o time do Inter, como eu já falei, é um time que tá em queda no campeonato, tá 3 jogos sem vencer, o ambiente já lá não tá legal. Eles, inclusive, contra o Bahia, acho que o próximo jogo dele no Beira-Rio, deve lançar promoção de R$20, porque eles estão sentindo que realmente o time não tá indo bem. A última vitória dele foi diante do Sport, por 2-0. Mas de lá pra cá, são 3 jogos que eles não conseguiram vencer, e são jogos contra times que estavam ascendendo no campeonato, né? Então, pegando esse histórico de times que estavam ascendendo no campeonato, de um Inter em queda e sem conseguir encontrar identidade, eu acho que é um jogo bem acessível para o Vitória jogando no Barradão. Mas tudo vai depender, obviamente, daquilo que eu sempre falo, né? Vai depender do campo. Campo-bola. Campo-bola vai dizer se o Vitória vai dar certo ou não, certo? Então essa é a análise do campinho. Peço para que você deixe o likezão aí. Deixa o like aí. Deixa o like. E se inscreva no canal para poder fortalecer. Fechou, meu povo?